Não é segredo para ninguém que se alimentar bem e praticar exercícios físicos contribui para uma qualidade de vida melhor. Agora, o que muita gente ainda não sabe é que adotar um estilo de vida saudável também impacta diretamente na economia dos países. Dados da Sociedade Médica de Massachusetts mostram que a inatividade física no mundo custa 53,8 bilhões de dólares. No Brasil, esse valor chega a 2 bilhões. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre a importância de promover o bem-estar através de políticas públicas que estimulem hábitos saudáveis. O Rio em Foco recebe o doutor em Educação Física da Universidade de Stanford, Ricardo Brandão, e a diretora executiva da ACT Promoção da Saúde, Paula Jones. Parar de fumar, se alimentar melhor e se exercitar. Essas são algumas formas de evitar doenças como diabetes, câncer e obesidade. Mas por onde começar? Especialistas defendem que a alimentação é um dos pilares mais importantes para uma saúde equilibrada. E isso deve acontecer logo na infância. A alimentação é uma das práticas muito fundantes da saúde, do desenvolvimento e das relações sociais que a criança vai estabelecer no começo da vida, né? A gente costuma pensar que a alimentação é só para proteger a criança de doenças, ajudar ela a crescer, mas é muito mais do que isso, né? É nesse período da vida que ela vai formar os hábitos alimentares dela, formar o gosto, estabelecer essa relação com a comida, né? Como é que é a prática alimentar da família em relação à relação com a comida. Então é uma das ações muito fundamentais para o desenvolvimento da criança. A gente fala, quando vai mergulhar nesse assunto da promoção da saúde, percebe que tudo isso é muito falado, existe muita informação disponível em vários canais, mas que no dia a dia, colocar isso em prática, isso se tornar um hábito, depende de muitas outras ações. Como orientar, né, as políticas públicas e também os pais e a sociedade de uma forma geral a adotarem esses hábitos, a mudar de hábitos? No caso da alimentação, né, o caso aí que a gente está em debate, é muito importante a gente pensar que está acontecendo uma transição no Brasil para um caminho ruim no que diz respeito à alimentação, né? Enquanto a gente tem a alimentação tradicional brasileira, o arroz, feijão, né, acompanhado de uma carne, legumes, salada, enfim, essa é a alimentação ideal, né, baseada numa alimentação, alimentos in natura, minimamente processados, e tem acontecido assim quase que um sequestro dessa alimentação tradicional, vendendo uma ideia de que não, isso é muito difícil, isso é muito complicado, então eu te vendo aqui o prato pronto, aquela coisa já congelada, industrializada. Isso é uma transição muito negativa, que já tem os dados aí muito evidentes, de que quando os países fazem essa transição para os alimentos que a gente chama de ultraprocessados, isso tem uma série de impactos na saúde, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis, né? E o Brasil tem uma ferramenta excepcional, que é de fácil compreensão para qualquer pessoa, que é a Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso é assim, se a pessoa estiver buscando orientação, porque esse é um campo que a quantidade de desinformação que existe no campo da alimentação, a dieta da moda, hoje não pode isso, amanhã não quer, não pode aquilo. Então é um campo com muita confusão, né? E a gente, para conseguir filtrar essa confusão, é importante que a gente saiba quais são as referências, né, corretas do ponto de vista do que é recomendado pelo Ministério da Saúde e essa guia. Mas a dica é muito simples, basicamente é coma comida de verdade, faça refeição em volta da mesa, não come em frente ao tablet, à televisão, ao celular. É um espaço também de comensalidade, né, de estar junto, e um espaço de compartilhamento muito importante. E aí nesse ponto também entra muito importante a atividade física, né, e isso ser estimulado de certa forma no ambiente que a gente interage, que às vezes é próximo de casa, às vezes é mais perto do trabalho, porque fica-se muito mais tempo no trabalho. Como fazer isso, ou como incluir também essa questão da atividade física para a promoção da saúde? É um excelente ponto. Acho que a primeira coisa que nós deveríamos tocar no assunto é uma certa distinção do que é atividade física e do que é exercício físico, né? O conceito básico de atividade física é o fato das pessoas estarem se deslocando, é gastar energia,
né? Então isso significa sim ir ao mercado, comprar alimentos, carregar o filho no colo, subir escadas do trabalho, evitar o elevador, etc. e tal. Isso é muito positivo para a saúde, ou seja, pessoas que fazem atividade física, que são mais ativas no seu cotidiano, já possuem benefícios muito grandes para a sua saúde e qualidade de vida, né? O exercício físico é aquela coisa mais direcionada e orientada para um profissional, um indivíduo que está de fato buscando emagrecer, ou buscando ficar mais flexível, buscando ficar mais forte, etc. e tal, né? Então, são coisas aparentemente semelhantes, mas tem muita distinção, principalmente quando a gente pensa na lógica da saúde pública e da política pública, né? Quando nós falamos em política pública, nós não estamos necessariamente querendo que as pessoas se matriculem mais nas academias ou façam mais exercícios regulares orientados. A gente quer que elas tenham vidas mais ativas, né? Então, nessa perspectiva, se nós temos, né, como você comentou, né, um espaço, um ambiente construído, né, que favoreça que esse cidadão tenha uma vida mais ativa, isso por si só permite com que ele consiga benefícios muito positivos para a sua saúde, né? Esse é um caminho que nós temos que pensar, né? Como construir ambientes que favoreçam o deslocamento mais ativo do cidadão. E faz parte também de toda essa discussão pensar em como, a gente falou ali de impacto econômico, né? Da inatividade ou de hábitos não saudáveis. Faz parte também colocar em jogo essa questão do custo, porque hoje investe muito mais em remediar do que em prevenir que essas doenças aconteçam. Sem dúvida, se você adotar um conjunto de políticas públicas, né, que elas têm um impacto direto na criação de um ambiente que seja mais propício a fazer escolhas saudáveis, vai fazer com que as pessoas desenvolvam menos doenças. É muito mais caro tratar do que prevenir, né? Às vezes é difícil fazer essa conta, mas a conta da prevenção é basicamente você elaborar regras, normas, leis, ambientes que criem aquele ambiente saudável, e aquilo vai fazer com que um número muito grande de pessoas, né, porque isso normalmente tem impacto populacional. Acho que o exemplo muito claro que a gente tem, inclusive, é o do tabagismo, né, você adotando políticas públicas muito concretas, sem ficar apontando o dedo para o indivíduo, a culpa é sua, você tem que parar de fumar, e deixa a pessoa lá num aquário de fumaça. Não pode ser assim, né? É a mesma coisa para essas outras áreas, né? Atividade física é super importante, você tem que ter condições de caminhar até o ponto de ônibus, você tem que ter acesso, né, a um espaço de lazer, né, enfim, de um espaço assim propício para isso. E para alimentação a mesma coisa, tem que ser mais fácil você adquirir uma coisa saudável do que adquirir uma porcaria, e o que a gente está vivendo hoje é o inverso disso, né? A gente percebe, por exemplo, relatórios cada vez mais importantes sendo produzidos pela Organização Mundial de Saúde, pela própria ONU, né, em que, como a Paula bem disse, tira um pouco o foco do indivíduo, porque existe um certo discurso do que nós chamamos de culpabilização da vítima, né? Bom, você não faz exercício, a culpa é sua, né? Não, mas espera aí, se eu tivesse um ambiente mais propício, né, repensado, um replanejamento urbano, por exemplo, que propicia esse indivíduo a se tornar mais ativo, certamente ele fará escolhas mais saudáveis, né? De maneira muito natural e orgânica, assim como uma alimentação mais saudável, assim como o fato dele ter maior dificuldade ao maço de cigarro, porque talvez a taxação do maço seja repensada, coisas desse tipo que o indivíduo naturalmente fará escolhas mais saudáveis. Esse é um caminho que nós temos que pensar, possivelmente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.